Vocês devem ter ouvido, né, nas chamadas, tanto do Instagram, do Facebook, mas também nas conversas que a gente teve no WhatsApp, nas chamadas de e-mail, que minha intenção hoje é conversar com você que está pensando em parar de fumar. Eu sei, você sabe das dificuldades, né, que é conseguir parar de fumar. Muitas vezes a gente fica em dúvida se consegue, se é o melhor caminho. Essas dúvidas vêm. Mas no fundo a gente sabe que o cigarro faz mal pra gente, a gente sabe da dificuldade que é de ter que viver com o cigarro, depender dele. Então, muitas vezes, o mais comum, né, na verdade, para o fumante é saber que precisa parar de fumar, né? Fico muito feliz de poder conversar aqui com vocês hoje. Gente de todo canto do Brasil, que legal. São Paulo, Conde, interior de Salvador, Alagoas. Fico muito feliz de poder conversar com vocês sobre isso, que é um assunto muito importante. E agradeço a confiança também de vocês de quererem saber dessa proposta. A proposta de hoje, gente, é a gente mostrar para vocês o método que eu desenvolvi para parar de fumar em 10 dias. E expliquei para vocês também nos chamados, nas conversas, que o objetivo de hoje também é mostrar histórias de pessoas que, usando esse método, também foram capazes, né, de parar de fumar em 10 dias. Então, queria começar hoje, além de saudar vocês, dar as boas-vindas, queria começar justamente mostrando algumas histórias. E aí, é muito legal a gente interagir, saber de onde vocês estão vindo e tal. Mas ao longo do vídeo que eu vou tocar agora, eu vou fechar um pouquinho o chat, só porque eu não consigo acompanhar ao mesmo tempo. Aí, no final, a gente abre de novo, conversa mais um pouquinho. Beleza, gente? Então, vamos ouvir aqui as histórias, começar com alguns casos interessantes. Andréia, e tinha quanto tempo que você fumava? Então, eu fui fumante na minha adolescência, e aí quando eu engravidei da minha primeira filha, eu parei e voltei um tempo depois. Voltei a fumar na pandemia e já tinha 5 anos, 4 anos, eu acho, 4 anos e meio, mais ou menos que eu estava fumando. Só que eu estava fumando já quase 2 carteiras de cigarro por dia. A ansiedade a mil, eu ganhei muito peso e eu fiquei vim para longe da minha família, o que acarretou, né, na ansiedade aumentar. E aí eu moro em outro estado, e aí eu voltei a fumar, achando que isso ia suprir a falta da minha família, dos meus amigos, que ia conseguir saciar aí eu não sei como explicar esse negócio, essa adrenalina que o nosso corpo, Uhum, né? uhum. E aí já tinha 5 anos que eu estava fumando, mas eu me sentia muito mal. Você lembra que quando a gente começou a conversar, eu falava, eu quero muito parar de fumar, eu preciso parar de fumar. Eu tinha Lembro, claro. consciência que eu precisava parar de fumar, mas eu não sabia o caminho, eu não conseguia ir fazer, Uhum. né? Até que você chegou na minha vida e transformou a minha vida. Várias áreas da minha vida foram afetadas, parece mesmo que como uma prova para ver, você vai mesmo parar, parece que é o cão, sabe, atentando, você vai mesmo Uhum. conseguir, você vai parar de fumar? Mas eu sempre fui uma mulher de muita fé e eu me surpreendi, eu confesso que eu me surpreendi, que desde o dia que você disse pra gente, dia D, o nosso dia D, desde esse dia até então, eu tenho me esforçado bastante. E eu tenho conseguido de uma forma que até as pessoas que estão ao meu lado, elas dizem assim, mas você não fumou nem um cigarrinho? Tem certeza? Nem elas acreditam. Que E eu legal. falei, gente, eu não fumei. Se eu fumar, eu não vou estar enganando vocês, eu vou estar enganando Uhum, a mim mesma, eu vou estar me auto-sabotando. E se eu uhum. fizer isso, não faz sentido. Eu comecei a parar pela manhã, porque era o período que eu sentia que eu fumava mais, Uhum, né? Tipo, antes de escovar os dentes, antes de tomar café da manhã, eu estava uhum, colada nele, né?
E aí eu falei, não, de hoje em diante eu vou ver se eu consigo ficar sem ele pela manhã. E aí eu comecei a fumar assim, 2 à tarde, 2 à noite. Uhum. Depois eu fui pela manhã e pela tarde, só fumava à noite. Aí depois eu parei tudo. E eu tô Legal. me sentindo bem. Você até Tipo parou assim, antes da data que a gente tinha marcado, não foi? pois é. E Uhum. aí eu tô muito satisfeita com o meu feito, E foram quantos né? anos fumando, Paula? 30, 30, não, 27, se eu não me engano. 27. Desde 99 que eu fumo. Desde 99. Você estava fumando quantos cigarros por dia? Uma carteira e meia, duas, Uma e meia, mas... duas? Uhum. Que beleza, que conquista, hein, Paula? E assim, parece que foi Deus que botou a mãozinha dele lá e falou assim, menina, você tem que parar porque Uhum. Eu vou comentar para mim uma parte que eu achei importante assim destacar, que é não achar tão difícil a questão do parar de fumar. Eu tinha em mente que seria mais difícil, ou que talvez eu fosse me sentir pior, mas, né, com a sua ajuda, que eu acho que ter uma ajuda, um apoio ali é muito importante. E eu vi que, por enquanto, o processo ele não está sendo tão difícil quanto eu imaginava. A gente acaba criando ali uma relação com o cigarro, tudo, e esse vício, e aí a gente acaba acreditando, né, que vai ser muito difícil, ou que é impossível, ou que a gente vai sofrer ali com o tempo, né, sem fumar e tal. E eu consegui, né, junto, lógico, aliado com a sua ajuda, tornar isso algo fácil, assim, por enquanto para mim está sendo tranquilo, graças a Deus. Não tive nenhum episódio assim de fissura ou de uma abstinência ali que fosse eu possa identificar assim, uma situação difícil, né? E queria destacar isso, que essa questão do parar de fumar está sendo para mim mais fácil do que eu imaginei. Nas outras vezes que eu tentei parar sozinha, que eu tive alguma iniciativa ali, eu vou ficar uma vez que eu tive que ficar 21 dias sem fumar. Eu fiquei assim, mas eu ficava contando os 21 dias para depois eu poder fumar de novo. Ou diminuir a nicotina, que eu troquei a nicotina por, acho que era com baiá. É, então, assim, eu voltei de novo. Então, nos meus outros processos que eu iniciei sozinha, eu tive mais dificuldade. Então, também pensei que esse seria mais difícil. Mas não, né? Eu consegui enxergar o cigarro, né, com outros olhos e conseguir estar levando isso, né, de uma forma mais tranquila. Graças a Deus. Eu sou uma fumante de 20, devo ter, eu tô com 45, 27 anos fumando. Comecei com os 18. Eu tive, sim, duas vezes que eu parei, que foi na gestação das crianças. Quando eu soube que eu estava grávida, eu parei, mas eu já estava grávida já de uns 3 meses. Mas assim que eu parei de amamentar, eu já voltei fumando que nem uma doida. Então, assim, são muitos anos fumando. E a gente, de verdade, a gente acha que a gente não vai conseguir. Fala, poxa, gente, 20 e poucos anos fumando, não vou conseguir. Eu estava fumando uma carteira e meia, média de 30. Tinha dia de fumar 2 carteiras de cigarro, em época assim, de nervoso, uma mais. Então, a gente nunca que se acha capaz de conseguir parar, mas consegue sim, consegue. O programa é excelente, ajuda demais. O coletivo ajuda muito, a gente se inspira, a gente ouvir histórias de pessoas assim que passam pelo mesmo, que entendem, ajuda demais. Né? A ajuda do doutor é assim, absurda, você falar que você fica feliz, e eu não tenho como agradecer. Agradeço muito assim a Deus por ter colocado você no nosso caminho, que não é só o meu, das meninas que conseguiram também. Você não tem noção do quanto você ajudou, do quanto você está sendo assim decisivo nessa nossa mudança. É uma coisa que eu vou carregar para sempre, sabe? Eu vou lembrar para sempre. Poxa, eu mudei desde aquele dia porque teve ali o doutor Gustavo, que estava ali, que ajudou a gente, que pegou na mão. É como, sabe, criança engatinhando. Você vai ter que começar ali, engatinhando e andando. Ele estava ali, segurando na nossa mão, ajudou. Meu, obrigada. Obrigada demais. Você não tem noção
da sua importância assim, na nossa vida, do quanto eu sou grata a Deus, peço a Ele para abençoar demais a sua vida. O quanto eu estou feliz com essa mudança, com ter conseguido parar de fumar. Estou feliz demais e você tem uma participação assim, muito, muito grande nisso. Obrigada, de verdade, de coração. Pessoal, eu fico muito feliz de poder compartilhar histórias com vocês, histórias tão positivas, sabe? Queria também começar explicando para vocês um pouco de quem eu sou, né? Porque eu sei que aqui tem pessoas que já me conhecem, já me acompanham há um tempo, mas que tem pessoas também que estão me conhecendo agora. E eu queria começar falando sobre mim a partir das minhas escolhas, que eu entendo que nas nossas escolhas a gente acaba escolhendo os caminhos da vida, né? Que acabam definindo um pouco de quem a gente é, quem a gente se torna. E é isso, eu sou médico hoje, né? Tenho 10 anos de formado, mas eu decidi ser médico eu ainda era adolescente, né? Tinha 18 anos quando entrei na universidade, eu fiz o UNB, que é a federal aqui de Brasília, né? E quando eu tinha ali meus 17, 18 anos escolhendo fazer isso, tinham coisas que me levaram para essa escolha. Por que que eu decidi, né, ser médico? Então, na minha cabeça, eu achava que era uma profissão que me dava segurança, me daria condições boas, assim, materiais, né? Os médicos não costumam ficar desempregados, ter dificuldade de conseguir emprego. Mas eu tinha muito na minha cabeça também que, pela medicina, eu poderia ajudar as pessoas. Eu poderia estar próximo de pessoas que precisam de ajuda. E isso me motivou bastante naquela época, eu lembro disso. E é doido, né? Porque a gente, adolescente, não tem muita ainda noção do impacto que tem as nossas decisões, né? E adolescente, né, normalmente é a pessoa que começa a fumar, começa na adolescência, né? Mais de 70, 80% dos casos dos fumantes, que se tornam fumantes contínuos, né, ao longo da vida, começam na adolescência. E hoje a gente está também falando sobre as consequências, né, das nossas escolhas. Quando a gente é adolescente, a gente não tem muita noção mesmo do que vai acontecer. Mas a escolha pela medicina hoje faz sentido com essas histórias de superação, essas histórias de pessoas que conseguem superar, né, o vício, superar uma vida de dependência do cigarro. Bom, mas nem tudo são flores, né? Então, assim, para conseguir passar no vestibular, depois terminar o curso, tem uma dedicação, uma responsabilidade grande, né, que a profissão traz. Então, eu acabei abrindo mão de muita coisa também, né? Via meus amigos saindo, indo para festa, eu estava estudando. Isso não foi incomum, né, de acontecer. Depois que eu terminei a universidade, eu fui fazer medicina de família e comunidade, que é outra decisão, né? Então, tinha várias coisas que eu poderia fazer. Poderia ter sido oftalmologista, como eu tenho amigos que são, poderia ter sido cirurgião, tenho um amigo que é intensivista, né, cuida de pacientes na UTI, mas eu decidi fazer medicina de família, que é uma profissão que não dá tanto dinheiro, uma especialidade que não é muito assim do dinheiro, né? Mas eu consegui, pela medicina de família, também estar mais próximo das pessoas. Isso também me motiva. Foi uma razão de eu encontrar esse caminho. E na medicina de família, a gente entra muito na vida, né? Nas histórias das pessoas e cuida das crianças, cuida das grávidas, da pessoa que tem pressão alta, da pessoa que tem diabetes e também dos problemas de saúde mental, né? Das pessoas que fumam, das pessoas que bebem. Então, me foi muito interessante justamente por isso, por conhecer uma diversidade de histórias, né? Uma diversidade de condições de vida e de saúde. Bom, depois de ter feito a residência, eu acabei entrando para a preceptoria, que é a tarefa de treinar outros médicos, né, para serem médicos de família. Depois, ainda agora, nessa situação que eu estou hoje, eu estou como professor do CEUB, e essa é hoje a minha principal função. Então, eu acabei fazendo bastante coisa, né, nesses 10 anos de formado, e
fico feliz de poder mostrar para vocês esses bons exemplos, né? Mas eu colecionei também, infelizmente, algumas histórias que não são muito boas. Teve um paciente que, infelizmente, eu tive que dar diagnóstico de câncer. Dos diagnósticos mais difíceis que eu dei. Ele era um paciente que, se não me engano, tinha por volta de 58 anos de idade. Ele fumava. Ele era pai de uma colega do trabalho, quando eu trabalhava no posto. E ele chegou para mim pelo meu residente na época, que atendeu ele, e ele já tinha feito um tratamento para pneumonia, porque estava tossindo. Só que usou antibiótico lá por 2 semanas e não melhorou. Estava sentindo fraco também, a gente achou estranho, tinha um raio-x esquisito. Aí a gente seguiu a investigação, pediu tomografia e tal, e infelizmente era isso mesmo, era um câncer, né? E um câncer que tinha pegado a artéria pulmonar. A artéria pulmonar é um vaso muito importante, e quando isso acontece, desse acometimento, não dá mais para a gente operar. E aí, com isso, as expectativas também dessa doença não eram muito boas. O prognóstico não era bom. Ele ia poder fazer químio, rádio, mas muito difícil. E assim, é difícil porque enquanto a gente é estudante, a gente estuda a doença de forma abstrata, né? A gente lê no livro e é muito diferente da gente experimentar isso, da gente ver a trajetória de uma pessoa que muda por causa de uma doença. Outro caso que me marcou muito foi de uma senhora que precisava usar oxigênio. Ela tinha enfisema. O enfisema também é uma doença muito relacionada ao cigarro, né? E ela já precisava do oxigênio o tempo todo. Então, todo o tempo ela ficava conectada num aparelhinho, que a gente chama de concentrador. Ele é tipo uma caixinha que tinha que estar ligado na tomada para concentrar mais o oxigênio e ela conseguir ficar bem. Mas todo o tempo ela tinha que estar conectado ou nesse aparelho ou numa bala de oxigênio, né? Isso limitava muito a vida dela. Foi outro caso que eu lembro que me marcou bastante. Tem um outro caso de uma senhora, já tinha um pouco mais de idade, mas que ela tinha um problema na perna, que sempre que ela caminhava um pouquinho, de um cômodo para o outro, menos de assim 10 metros, ela sentia uma dor, mas uma dor demais. O problema dela era das artérias, que a gente chama de aterosclerose. Importante sempre explicar, né? Aterosclerose, o que é? Artero vem de artéria, esclerose vem de degeneração. As artérias dela tinham sofrido degeneração. E aí o sangue já não chegava mais no músculo quando precisava. E aí com isso ela tinha dor. Quando a gente pensa assim nesse mecanismo, é uma coisa. Agora, ver uma pessoa que deixou de fazer as atividades da vida dela, deixou de sair de casa, deixou de conseguir andar de um quarto para o outro, isso é muito duro. E a aterosclerose, essa doença, que é a mesma doença que ela tinha na perna, é a doença que dá no coração, que dá angina, infarto, né? É a aterosclerose, é a degeneração das artérias. Então, ela tinha essa degeneração e ela fumava. Essa degeneração está muito ligada ao cigarro. Eu sei que é duro ouvir essas histórias, mas é importante falar sobre isso. E estou passando de uma forma que é mais real, é mais palpável, né? Só que uma coisa que me marcava muito dessas 3 histórias é que essas 3 pessoas ainda estavam fumando. Então, assim, elas sabiam que elas tinham perdido a saúde delas por conta do cigarro, mas não conseguiam sair daquilo. E aí, a gente se pergunta, né? Poxa, mas como? Na pesquisa que eu fiz com vocês, uma resposta que vocês deram muito da dificuldade para largar o cigarro é o vício. E o que é o vício, né? Quando eu penso em vício, eu penso na dependência química. E da onde vem a dependência química do cigarro, né? Todo mundo sabe que o cigarro tem a nicotina, que é uma substância que vai agir no seu cérebro quando você fuma. E aí, quando você está começando a fumar, você vai atrás do cigarro para ter aquele barato, né? Aquela sensação gostosa que o cigarro dá. Mas com o tempo, é como se o corpo fosse acostumando com aquilo.
E aí você começa a ter um problema, que é a abstinência. Abstinência, o que que é? São sintomas negativos que a pessoa tem na falta do cigarro. Então, não sei se você experimenta muito isso, mas com certeza você conhece pessoas que sim. O fumante, quando ele está sem o cigarro, o fumante que é dependente químico, ele se sente irritado. Ele não consegue parar quieto. Ele fica ansioso. Ele não consegue se concentrar. Fica entediado. Não consegue ir no banheiro, não consegue dormir. Então, isso é abstinência. São os sintomas negativos que a pessoa sente na ausência daquela química. Mas aí, o que acontece? Nós, médicos, a gente gosta de tratar as coisas com remédio, né? Então, por exemplo, a pessoa chega para mim com uma pneumonia, com uma infecção de urina, eu passo um antibiótico e eu acho ótimo, porque aquilo cura. Mesma coisa, chega um paciente para mim com uma pressão alta, né, uma hipertensão, ou com diabetes, eu passo um remédio e eu controlo a pressão, eu controlo o açúcar, né? Então, nós médicos gostamos dessas soluções químicas. Acontece que essas 3 pessoas, né, que já tinham sofrido bastante por conta do cigarro, que já sentiram na pele, né, elas estavam tomando remédio e não conseguiam ainda sair daquilo, sair daquela relação, daquela agressão que eles estavam sentindo, sofrendo por conta do cigarro. E aí, é legal hoje eu ter essa possibilidade de ser professor, porque eu acabo tendo contato com pessoas de diferentes áreas, né? Eu estou dando uma matéria sobre saúde da mulher e poucas semanas atrás a gente teve uma palestra para os alunos, e a gente assistiu também como professores, do Núcleo de Proteção às Vítimas de Violência. E essa palestra para mim foi muito, assim, deu um estalo, sabe? Por quê? Nessa história da violência, né, das mulheres principalmente que sofrem violência doméstica, a gente tem muitas nuances. Então, o que elas contaram pra gente? Que a violência normalmente doméstica tem um ciclo, né? Ela não começa do nada. E que essa violência sofrida em casa tem vários tipos, várias naturezas, né? Não é só a violência física. Um dos tipos de violência que as mulheres sofrem numa relação abusiva, violenta em casa, é a violência patrimonial. O que é isso, violência patrimonial, né? Então, quando as mulheres casam, naquelas relações mais clássicas, mais antigas principalmente, é comum ter uma divisão, né, de funções e o homem fica responsável pelo sustento, pelo trabalho, né, fora de casa, e a mulher trabalha em casa, né, limpa a casa, cuida dos filhos. E muitas vezes a violência nessa relação acontece porque o homem prende a mulher àquela situação. A mulher não consegue mais sair de casa sem ter que pedir para o marido dinheiro, porque é ele que detém o dinheiro. Muitas vezes é essa relação de patrimônio, né, que mantém aquela relação abusiva, de dominação, de controle. E por que eu estou falando isso? Você pode parar para pensar e, poxa, como que aquela mulher se colocou naquela situação, né? Porque ela não dependeu sempre desse cara. Ela provavelmente antes morava com os pais, morava sozinha, e aí ingressou nessa relação numa expectativa de ser feliz, de construir uma vida juntos e tal. Mas alguma coisa no meio do caminho deu errado e ela... Você pode até pensar que ela se permitiu estar naquele lugar. E eu não quero, nesse momento, de maneira nenhuma, culpabilizar a mulher pela violência de maneira nenhuma. Eu só quero fazer um paralelo aqui. Porque você também não precisa do cigarro. Você não precisava do cigarro. Com certeza, antes de ser fumante, você viveu sem o cigarro. Criança, adolescente. E vivia bem, provavelmente. Você também conhece histórias de pessoas que passaram a vida inteira sem fumar e são felizes, estão bem. Então, as pessoas não precisam do cigarro. Essa dependência ela foi construída. Foi o cigarro que criou
a necessidade dele mesmo. Que é doido, né? Começando a fumar, brincando de fumar, daqui a pouco você adquiriu um vício, uma dependência química, né? E tô fazendo esse paralelo porque também existem outros. Numa relação de violência, é comum existir um outro tipo de violência, que é a violência psicológica. Numa relação entre um casal de um agressor, é comum que o homem coloque a mulher para baixo. Fale mal, xingue, faça ela ter uma autoestima baixa. Isso é um mecanismo que mantém a mulher naquela relação também. Ela acaba não se sentindo capaz de sair daquilo, tendo dúvida se aquilo é bom para ela. É comum também o homem prometer, apesar das várias histórias de agressão, muitas vezes, prometer que vai mudar. Diz que não vai acontecer aquilo de novo. Bom, assim como esse homem que entra na cabeça da mulher, o cigarro também entra na sua cabeça. O cigarro também faz você pensar que ele não é tão ruim assim. O cigarro faz você pensar que você não conseguiria viver sem ele, ou que a vida é melhor com ele. E isso também é uma forma de prisão, é uma forma de violência. Mas assim, nessas relações, a violência patrimonial, a violência psicológica vem junto, muitas vezes, de uma forma muito mais cruel, muito mais sangrenta, muito mais dura de violência, que é a violência física. E aí, antes de entrar aqui, eu não quero me aprofundar muito nessas conversas, porque assim, uma das artimanhas que o cigarro tem é que quando você começa a se sentir mal, quando você começa a se sentir contra a parede por conta de um problema, você sente vontade de fumar. E queria até te falar, se você sentiu vontade, não se culpa, não tem problema você acender um cigarro agora. Você está num processo, você está começando a pensar, a ressignificar o cigarro na sua vida. Do mesmo jeito que as mulheres que chegam para esse núcleo de atenção às mulheres, que é da Secretaria de Saúde, que legal que a gente tem, né? Uma Secretaria de Saúde que cuida de um problema social, né? Mas do mesmo jeito que essas mulheres que chegam precisando de ajuda, não conseguindo sair daquele ciclo de violência, eu entendo que o fumante também precisa de tempo, às vezes, né? Precisa de acolhimento, não precisa ser jogado contra a parede, não é que ele tem culpa, não é que ele é uma pessoa sem força de vontade, não é isso. Não é assim que a gente destrava esse nó. Mas eu queria fazer o último paralelo, e é um paralelo duro. O que acontece? Violência, né? O cigarro é violento com você? Falei desses 3 casos, né, que ilustram bem como o cigarro tem potencial de prejudicar muito a vida das pessoas. Eu sei que você sabe que o cigarro faz mal para a saúde. Não sei se no seu caso você tem já algum problema de saúde. Muitas pessoas chegam para mim já em sofrimento, em dano físico por conta do cigarro, mas outras pessoas não. Outras pessoas têm um estalo e percebem que vale a pena fazer alguma coisa a respeito, né? Mas, para aquelas pessoas que ainda não sofrem com o cigarro, às vezes é difícil de perceber. A gente sente mais a saúde na falta. É quando a gente tem um problema, é quando a gente já não consegue mais fazer alguma coisa, que a gente pensa na saúde. É uma doideira isso, né? A gente não percebe o mal que o cigarro faz muitas vezes. E aí eu queria tentar trazer de uma forma mais concreta. Poderia listar aqui dezenas e dezenas de problemas de saúde, de doenças que o cigarro provoca, que o cigarro causa. Mas eu acho que um resumo bom de todo esse mal que o cigarro causa é um dado, que é o seguinte. Esse dado é o seguinte. As fumantes mulheres vivem, em média, 10 anos a menos. 10 anos. Os homens vivem, em média, se fumam, né? 12 anos a menos. Isso, para mim, é a coisa que mais escancara a violência do cigarro.
escancara também a violência da indústria, né, que sabendo disso ainda vai atrás de viciar mais gente, de conseguir mecanismos, fazer propaganda. Hoje não pode, né? Hoje é proibido no Brasil. Mas hoje tem o vape, que está trazendo mais gente para essa história do cigarro. Então a indústria tem os mecanismos dela, que é um mecanismo duro, né? Queria trazer esse número também, porque você já imaginou o que seria para você não ter 10 anos de vida? Perder 10 anos? Então eu te contei várias coisas, né? Te mostrei primeiro aqui os vídeos de 4 mulheres que foram bem-sucedidas, mulheres que eu conheci na minha profissão, que conseguiram parar de fumar com o método livre da nicotina. Te contei sobre histórias difíceis também que eu vivenciei. Histórias difíceis às vezes são importantes pra gente viver também, né? Falei de várias coisas que eu fiz ao longo da minha profissão. E isso tudo eu fiz em 10 anos. Eu fico imaginando o que seria se arrancassem de mim esses 10 anos. Imagina você, se nos últimos 10 anos você não tivesse mais vivido aquilo, experimentado aquilo. Então, esse é o peso do cigarro. Ele tira, em média, 10 anos de vida das mulheres e 12 dos homens que fumam. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha mesmo que o cigarro vai mudar? Para passar para o próximo vídeo, queria mostrar para vocês uma pessoa que mudou o jeito que ela olhava, que ela percebia o cigarro. Então vamos lá. Hoje olhar para ele e falar assim, ó, quanto tempo eu pensei que tu era meu amigo, quanto tempo eu tinha como amigo, e hoje eu vejo como se fosse assim, aquela amizade que você ama, e você descobre que aquela amizade não serve de nada, né? Que não é uma amizade verdadeira, e que você olha e fala assim, ó, para mim é indiferente estar perto ou estar longe, sentir o cheiro do perfume, sabe? Para mim é indiferente ele hoje. Te juro, assim, Legal. eu falei, eu não pensei que eu fosse conseguir isso, porque das outras vezes eu ficava assim, na tentação. Olhava para ele, sentia muita vontade. Hoje eu olho, eu não sinto a mínima vontade. Gente, conversa dura que a gente está tendo, né? Importante a gente conseguir ver o cigarro pelo que ele realmente é. E o cigarro é, na verdade, muito cruel. Ele é muito duro. Ele entra na sua cabeça e ele faz uma lavagem cerebral. Faz você enxergar a realidade de um jeito que não é bem aquilo. Não ter perspectiva do problema, né? Acho que a minha função hoje, em grande parte, é escancarar isso. Mostrar às claras que você sabe que você precisa parar de fumar. Você sabe disso. Mas em algum momento, ao longo do seu dia, ao longo das suas questões, você muda de ideia, você acha que talvez não seja o momento, você vai empurrando para debaixo do tapete. E a grande questão é que até quando a gente vai esperar, né? Até aparecer um problema de saúde, até o quê? Daqui a 2, 3, 5, 10, 20 anos. E é normal que você tenha dúvida, né? Eu sei que passa na sua cabeça a ideia de largar o cigarro, mas é normal que você tenha dúvida também. O que a gente está fazendo aqui é um processo de escolha. Por isso eu estava falando das minhas escolhas. Porque eu entendo que você também tem que passar por isso. E escolher parar de fumar é uma decisão importante, mas é uma decisão que não é simples, né? Você sabe que você vai ter tentação. A Paula falou disso, né? Das outras vezes que ela tinha tentado parar de fumar, ela sentia vontade, né? Mas quando a gente trabalha mais essa preparação, conversa mais sobre o significado do cigarro, a gente processa essa relação também. A gente consegue trabalhar aquilo. Então, em alguns momentos é comum, né? A pessoa que está parando de fumar se sentir mesmo mais irritada, mais triste. E isso não é só abstinência, isso é um pouco do luto também, né? Que você está processando uma mudança que precisa acontecer.
A gente ouviu ali o caso da Paula, que antes mesmo dos 10 dias do dia D, ela já se sentia indiferente em relação ao cigarro. Por quê? Porque ela processou aquilo, ela trabalhou, né? Então, a minha ideia com o método é que a gente tem algumas coisas para preparar antes de ter uma tentativa real, uma tentativa com força mesmo, sabe? A gente precisa reconhecer que é uma espécie de uma jornada para conseguir parar de fumar, não é um estalo. Queria eu, sério, sinceramente, assim, queria eu ter uma pílula, um remédio para te dar e você não fumar mais. Isso é o maior desejo que os médicos têm, né? E como eu falei para vocês, é ótimo. Quando a gente chega com uma pessoa que está com um problema, eu dou um remédio e ela sara. É ótimo. Seria maravilhoso a gente ter uma pílula, uma solução quase que mágica para resolver o problema. Acontece que não é assim. Muitas vezes, o fumante passa anos fumando. O cigarro está presente em várias situações da vida, né? Então, tá na rotina. E o que você vai fazer? Tem pessoas que acordam e já acendem o cigarro, gente que vai, escova os dentes, depois acende, ou que acende o cigarro depois do café, mas o cigarro tá sempre ali na rotina. Tá no momento que você para de trabalhar, no momento de relaxamento, tá no momento que você tá entediado e precisa de uma companhia, né? Essa representação que você cria, né? Que ele é seu amigo, que ele é seu companheiro, que ele tá ali para você. E aí, o que a gente vai fazer com essa rotina, né? O que a gente vai ajustar para que o cigarro não se imponha, não te controle? E como eu falei mais cedo, um dos marcadores, né, do vício é que você perde o controle. Você não diz mais se fuma ou não fuma. Você fuma. Vem à vontade, você não controla. E bom, tem como. E existem várias histórias de pessoas que conseguem parar sozinhas. Mas é difícil, vou ser sincero com você. A taxa de sucesso é por volta de 3 a 5% das pessoas que tentam parar sozinhas. Por quê? É justamente por isso. O cigarro está na sua cabeça. Ele é ardiloso, ele tem artimanhas. E é importante ter acompanhamento para que você consiga ter sucesso. É possível ter 100? Claro que é possível, tem casos, mas é bem mais difícil. A gente falou de algumas coisas, né? Mas, por exemplo, se você tem uma pessoa que mora com você, seu marido, sua esposa, e essa pessoa fuma, seu companheiro, sua companheira, e não quer parar, o que você vai fazer? Como que você vai negociar? Porque se a cada vez que essa pessoa acender um cigarro na sua frente você tiver vontade de fumar, vai ser difícil, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa preparar, algumas conversas para fazer, algumas estratégias. O que você vai fazer se você tiver uma fissura, né? Uma vontadezona? Então, a primeira coisa que é importante da fissura é a pessoa saber que aquilo dá e passa. É saber que se você segurar um pouquinho, você daqui a pouco não tem mais essa vontade. Tem alguns aprendizados para a gente fazer, né? Que facilitam muito essa jornada. Num momento de escolha, de decisão, a gente às vezes tem que penar um pouquinho. Eu tenho um vô que fala que bom e fácil eu não conheço. Falei de algumas vantagens da minha escolha de ter sido médico, mas falei também que foi duro, né? Então eu tive que vencer vários obstáculos, desafios, barreiras. E parar de fumar também é um pouco disso. Tem uma preparação. Por isso que o meu método tem 10 dias para a gente fazer a tentativa. Porque a gente tem algumas coisas para preparar, para pensar, algumas emoções mesmo para processar, alguns significados, né? E o cigarro ele está muito enraizado na vida das pessoas, tanto na rotina quanto em alguns automatismos que a gente chama, né? Tem vezes que a pessoa acendeu o cigarro nem lembrou do porquê, quando viu já está fumando. Então, a gente tem que mudar um pouco do significado que o cigarro tem, como a Paula falou, para ser um pouco mais fácil, mais leve. E a gente deve, né, fazer uma estratégia, ter um plano de ação para ter sucesso. Não é qualquer coisa parar de fumar. Isso que é importante a gente entender, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que é importante levar isso a sério. Ter um plano, ter uma estratégia, se preparar. E a preparação
leva um tempinho. Mas mesmo quando a gente se prepara para tudo, às vezes aparecem outros obstáculos, outros desafios. Queria contar uma outra história. Um paciente que chegou para mim, ele tinha um mês que tinha recebido alta da UTI, tinha ficado internado por conta de uma doença pulmonar causada pelo vape. Vape tem isso, né? Tem uma doença específica, que é a EVALI, provocada pelo vape. E ele tinha chegado ao ponto de ter que ficar na UTI, foi entubado. E saiu da internação muito seguro de que ele queria parar de fumar. Não, olha o que o cigarro fez comigo. E tinha parado. Tinha parado, mas ele chegou para mim já no momento em que ele tinha voltado a fumar. Sabe por quê? Porque ele não estava conseguindo ir no banheiro, não estava conseguindo fazer cocô. E aí, o jeito que ele achou que ele precisava para fazer cocô era acendendo cigarro. Olha aí a artimanha do cigarro. Como que ele entra, como que ele volta. Ele chegou para mim, ele já estava fumando de novo, mesmo depois disso tudo. E aí o que acontece? Eu tive um outro caso na última turma, que era muito parecido, uma senhora que já fumava há vários anos, já tinha tido prejuízos da saúde também por conta do cigarro, tinha parado, mas ela veio falar para mim que estava com essa ideia, de que por conta da constipação, da dificuldade de fazer cocô, ela estava pensando em voltar a fumar. A sorte é que eu estava acompanhando e a gente conseguiu agir a tempo, resolver o problema dela, para evitar que ela voltasse, né? E aí a história foi outra, ela não voltou. Mas aí o que acontece? É importante também, ao longo do processo, ser acompanhado por uma pessoa que sabe o que fazer se acontecer algum problema, né? Imagina se a gente não tivesse acesso, né, a essa pessoa que está tentando parar de fumar e ela voltasse também por conta de vontade de fazer cocô. E aí, eu queria fazer algum resumo, sabe, do que a gente vem conversando até aqui. Porque, bom, se você chegou até aqui, você com certeza pensa, cogita, quer parar de fumar. E eu entendo que até aqui a gente conversou sobre coisas importantes. Então, é importante saber do prejuízo que o cigarro te causa, do verdadeiro significado dessa relação para você, que é uma relação, vamos ser sinceros, é uma relação abusiva, é uma relação violenta, é uma relação tóxica. É como se fosse um veneninho que você aos poucos coloca na boca. Esse é o verdadeiro significado do cigarro. E eu entendo que essa é uma informação um pouco difícil de processar. Não é tranquilo ver isso daquele que foi visto como seu companheiro. Mas é a verdade, nua e crua, né? É esse o significado que o cigarro tem na vida das pessoas. Ele é um prejuízo. A gente, na área da saúde, conhece o cigarro como a maior causa de morte evitável do mundo. Então é isso. É esse o significado do cigarro. Se hoje você é fumante, depois dessa conversa, eu imagino que você saiba que você precisa parar. Você já sabia antes, agora você tem mais motivo, né? Nesse ponto agora, é possível que você tenha chegado no seu limite para hoje, sabe? Eu entendo que emocionalmente é difícil a gente falar de um problema tão pesado assim. Então é possível que você tenha chegado no seu limite, que você precise de um tempo para pensar, talvez você pense que não é a hora para você parar. Mas se por outro lado, você acha que você quer mesmo parar, que você está pronto para fazer essa virada na sua vida, para atravessar essa barreira que você tem hoje para uma outra vida, uma outra situação, se você quer cuidar de você, se você quer se livrar do cigarro, eu queria te fazer uma proposta, queria te apresentar uma oferta, que é esse programa, né? O Livre da Nicotina. Na segunda-feira agora, dia 7, a gente vai começar uma nova turma do Livre da Nicotina. E eu queria te explicar como é que funciona esse método, né? Como eu expliquei, não é muito simples, não é uma solução só
que vai dar conta do problema. Mas o primeiro passo dos 4, o primeiro elemento que a gente tem são as consultas. Então, se você entrar no programa Livre da Nicotina, a gente, segunda-feira, segunda ou nos primeiros dias da semana que vem, vai marcar uma consulta em que eu vou conversar com você sobre essa sua relação com o cigarro. E aí, por que isso é importante? Porque num processo de tratamento é muito importante a gente ter vínculo. Eu te conhecer, você me conhecer, eu saber da sua vida, né? Quando é que você começou a fumar? Quantos cigarros você fuma? Se você já fez algum tratamento. A gente pensar se é o caso de você usar remédio. Se você já teve alguma experiência, se você tem algum problema que pode ou não pode usar esse ou aquele remédio. Então, muito importante a gente ter esse contato na consulta. Mas eu entendo também que são muitas coisas que você precisa trabalhar ao longo desses 10 dias e que só numa consulta eu não consigo fazer. Então, o segundo entregável, o segundo produto que a gente tem no Livre da Nicotina é o que eu chamo de passo a passo. Consegui fazer uma coisa que é resumir bastante as informações em uns vídeos para você assistir um pouquinho cada dia, que vão te trazer compreensão sobre o que é o cigarro, que vão te trazer compreensão sobre esse processo que é parar de fumar, que vão te orientar, te guiar ao longo desse processo. São vídeos curtos, não é para ser pesado, é para caber no seu dia, coisa de 10, 15 minutinhos por dia, pode escutar no 2x. Mas é uma forma que eu encontrei de não ficar só no consultório, porque no consultório eu não consigo dar conta de tudo também, sabe? Na consulta. Essa consulta, claro, vai ser virtual, né? Porque eu estou oferecendo esse curso para o Brasil todo. Esse tratamento não é um curso. Bom, além dessas duas primeiras coisas, que é a consulta virtual e o passo a passo, a gente tem grupos. Esses grupos ajudam bastante, grupos virtuais também. Você vai entrar com as outras pessoas na internet, num grupo, como se fosse uma chamada coletiva, né? Para conversar. Isso ajuda um bocado, porque você não vai estar só. As pessoas vão estar experimentando as mesmas coisas que você, vocês compartilham ideias, sentimentos, e aquilo ajuda, tem um potencial terapêutico tremendo. Então a gente vai ter grupos, 2 grupos. O primeiro na primeira semana do tratamento, o segundo na véspera e, possivelmente, se vocês quiserem, a gente pode pensar também em fazer um terceiro encontro mais para frente, para comemorar a passagem e tudo mais. Então, vamos ter grupos. Além dos grupos, a gente tem o WhatsApp. Por que é isso, né? Falei para vocês daquele caso da última paciente que teve um problema de constipação e realmente eu acho que se eu não tivesse ali disponível para conversar com ela, uma solução para não ter que recorrer ao cigarro para fazer cocô, é bem possível que ela tinha voltado a fumar ali, naquele momento. Então, é importante ter alguém apoiando, sabe? E eu entendo que no WhatsApp eu consigo dar esse apoio. No WhatsApp, você também vai estar no grupo com essas pessoas que você vai conversar e vai vivenciar junto esse processo. Mas comigo, você tem um canal aberto. O programa vai durar 1 mês. Durante esse 1 mês eu vou te acompanhar. Se você tiver qualquer problema em conseguir o remédio, em usar algum efeito colateral, algum problema, qualquer coisa, se você quiser discutir, eu vou estar disponível para a gente conversar. O que acontece? Falei para vocês também que eu sou médico de família, que médico de família não ganha muito dinheiro, né? Eu tenho que trabalhar em outras coisas ainda para me manter, né? Eu sou professor, então é possível que eu demore um pouquinho para responder. Mas eu respondo, não demoro muito não, sendo sincero, assim, mas eu não respondo de imediato. Mas eu respondo. Não é que você vai esperar um dia inteiro, até o outro dia, para eu responder, não. Mas é porque eu não estou cobrando também R$1.500, R$2.000 a consulta, né? Não estou nessa situação, então eu dependo de outros trabalhos, eu tenho outras coisas para fazer, então pode ser que eu demore um pouco, mas eu respondo. E aí, esse é o método.
livre da nicotina, que eu organizei da melhor forma que eu pude para te dar o apoio que eu entendo que você precisa nesse momento que você está. Queria colocar mais um vídeo para gente ver como que a Fernanda sentiu essa passagem dela pelo programa. De novo, melhor do que eu comentando aqui, é alguém que já passou por isso, né? Que já passou pelo método. Durante o programa Livre da Nicotina, o tratamento, o que você acha que mais te ajudou? Primeiro é toda a explicação. Você explica assim tudo muito claro para a gente. A gente tem entendimento sobre como a parte química age, a parte psicológica, que é um terror assim, tanto do cigarro, da gente, que a gente mesmo bota de. A gente coloca na cabeça da gente, poxa, eu vou sofrer demais sem. Eu vou ficar triste, eu vou perder aquele meu companheiro, porque para mim tinha isso. Sabe? Fumar tinha muito assim, ó. Eu ia pro meu cantinho lá fora, porque em casa só eu que fumava. Então, eu tinha meu cantinho lá na área, eu ia para lá e falava assim, é o meu momento, é o meu cantinho, eu vou ficar ali. Então, parece que cigarro me fazia companhia. Ah, você estava nervosa demais? O cigarro era meu amigão que ia me acalmar. Então, a gente cria umas ilusões, umas coisas assim na cabeça da gente, e para a gente faz todo sentido. E não, a gente, nos seus vídeos, assim, na sua explicação nesse programa, a gente vê o quanto isso é enganoso, o quanto a gente aceita essa enganação. Tipo assim, você falou sobre a parte química, sobre a parte psicológica, coisa que a gente não tinha entendimento. E se a gente não entende, a gente sofre muito para parar de fumar sozinho, né? Sem pensar nisso. Agora, a gente tem entendimento disso, e assim, eu já tentei parar de fumar várias vezes, muitas vezes, mas sempre mal sucedida. Mas era assim, eu decidia, não, não quero mais, ou eu preciso parar, e vou só, ia sozinha e sofria demais. Mas não, nesse programa, se primeiro a gente tendo o pessoal junto, dá força para a gente estar em grupo, parece que não, mas dá sim muita força, porque a gente ouve o lado das outras pessoas, a gente ouve pessoas que estão passando pelo mesmo que a gente, que entende. É diferente, assim, ó, eu tenho apoio da minha família, muito grande, graças a Deus, mas eles não fumam, eles não têm vício, eles não entendem, eles me apoiam, estão do meu lado, mas eles não entendem, assim, como é o vício, quanto mexe com a gente, o que é o vício para a gente. Então, a gente está conversando com pessoas que estão passando pelo mesmo, que entendem, como você, né, que é médico, que sabe explicar, sabe lidar, sabe conversar com a gente sobre isso. O pessoal, né, do grupo que está passando pelo mesmo é diferente. Então, a gente está fazendo um programa, sim, em grupo, é legal, fortalece bastante. As suas explicações, os vídeos, ter entendimento e ficar pensando sobre isso e pôr em prática o que a gente aprende, porque os seus exercícios ajudam bastante. Coisinhas simples como escrever ali o porquê parar, o porquê não parar, isso ajuda demais, ajuda demais. E a gente não tem noção disso até fazer, é muito bom. Que legal, Assim, Fernanda. foi totalmente diferente de todas as vezes que eu já tentei, e essa foi a única que eu realmente consegui, e muito consciente, pensando muito. E teve vezes, assim, de eu voltar e rever alguns vídeos, algumas coisas, porque a gente, a gente fica fraco, a gente pensa em vacilar, a gente pensa, ah, poxa, mas por que não? Vai lá, dá uma olhadinha nos vídeos de novo, dá uma olhadinha no Que legal, exercício, pega a cartinha que a gente fez para a gente mesmo, fala, é por isso. que Então, legal. fortalece. O programa ajudou demais, demais, demais. Eu também já tinha tentado parar de fumar antes, mas sem um apoio e sem alguém para me trazer um conhecimento, um modo de ver o cigarro de uma maneira diferente, eu acho que seria muito mais difícil. Então, os vídeos, assim, eu acho que eles são, parece uma coisa boa. No começo, vou te falar a verdade, quando você falou, Claro. ah, é, você vídeos, aí tal dia você vai parar de fumar. E eu fiquei assim, mas como que esses vídeos vão fazer parar de fumar? E aí eu pensei assim, nesse dia eu vou ter parado, mas eu não tinha entendido ainda. Tipo, nesse dia eu ia iniciar, na verdade. E eu fiquei pensando assim, tá, vou ver vídeo e vou parar de fumar. Esse dia eu não vou fumar mais, tipo assim, nesse dia eu não vou estar fumando. E daí na reunião eu entendi, tá, a partir desse dia eu vou me comprometer a não fumar mais. E no início, né, a gente fica meio sem entender. Lá você fala, tô fazendo uma metodologia nova, inserindo novas coisas no processo e tal.
E aí eu fiquei pensando assim também, tipo, como que seria isso? E no final, igual eu falei, tá sendo tão, graças a Deus, uma coisa assim tão leve, não tá sendo difícil, aquela coisa desesperadora, não tô me sentindo tão mal, igual eu pensei que eu fosse me sentir, e eu tô muito feliz, na verdade, muito feliz, muito grata, graças a Deus, assim, de ter conseguido. Gente, então, o que eu queria conversar com vocês? Eu tô aqui propondo, né, um método que eu acho que é o melhor que eu poderia montar para você, entendendo das necessidades que você tem, das dificuldades pelas quais talvez você passe nesse processo. Então, um método que consiga dar conta, né, desse desafio. E aí, isso tem um custo, né? Mas antes de falar sobre isso, falar sobre essa questão difícil que é o preço, eu queria te mostrar um outro vídeo para relocalizar um pouquinho também o que é esse gasto, né? Então vamos lá. Eu gastava absurdo, entre 450 a 600 reais por mês, Olha cigarro. aí. Porque eu fumava o Calton, era um maço e meio por dia, então era muito dinheiro com cigarro. Além do que eu já gastava com cigarro, eu ainda ia gastar com todas essas coisas que não ia mudar nada, eu não ia sentir o cheiro. Então eu não comprava. E assim, parei de fumar, a primeira coisa, a primeira semana, eu fiquei uma semana guardando dinheiro, vou comprar minhas coisas cheirosinhas. Uhum. Creme, shampoo, condicionador, tudo gostosinho. E eu ainda estou fazendo. Isso assim, isso é legal, isso incentiva muita gente. Parou de fumar, para a gente ver a diferença, tem que ver. Para a gente ver assim, nossa, olha o quanto eu gastava. O que eu estou fazendo por semana com o dinheiro daquilo. Na primeira semana foi os cremes, os hidratantes, as coisas que eu comprei. Na segunda semana foram livros, que eu adoro, eu gosto bastante de Legal. ler, e eu fui numa livraria, peguei uma promoção, eu comprei, foram 6 livros com dinheiro de cigarro de uma semana, gente. Olha aí. De uma semana. Comprei um boxinho lá de suspense, que eu gosto de ler suspense, e foram 6 livros, ainda tem bastante, mas eu vou comprar toda semana o dinheiro deles e comprando coisas para mim. A gente ter esse dinheiro separado, ver, né, o que a gente pode fazer com o dinheiro que era de cigarro, também é muito bom. Eu queria realmente agora fazer uma reflexão, né? Que o dinheiro investido num tratamento para parar de fumar é um dinheiro que volta rápido, né? Tanto no dinheiro que você deixa de gastar. Você viu aqui o caso da Fernanda, que gastava 450, 600 reais por mês com cigarro, diretamente. Além dos outros gastos indiretos, né? Gastos com saúde, lavar mais roupa, enfim. São gastos vários que a gente tem relacionados ao cigarro, né? E aí, minha oferta hoje é essa, do método livre da nicotina. A gente vai começar uma turma segunda-feira, agora. Se você tem disposição para parar, está buscando ajuda, eu acho que aqui no método você vai ter o suporte que você precisa. Te falei das coisas que a gente tem, dos produtos, das formas que a gente vai ter para te apoiar. Consulta, os vídeos, os grupos, o WhatsApp. Então, de várias formas a gente vai cercar o cigarro. Para que nesses 10 dias você consiga vencer essa barreira, né, que é parar de fumar. Que hoje te separa de uma outra vida, que te separa de uma vida livre. Daí o nome, livre da nicotina, né? De uma vida de mais saúde, de uma vida que você se respeita mais, tenha mais cuidado consigo, né? Mais autoestima até. Pro fumante, vocês viram nas histórias, parar de fumar é um marco na vida, né? Daqui a uns anos você vai marcar antes e depois do cigarro, né? Como as pessoas marcam antes e depois de um filho, antes e depois de entrar na universidade, né? Sei lá, enfim. Mas tudo isso eu vou oferecer para vocês por um preço que eu entendo que é bastante razoável, pensando em tudo que a gente está entregando. O preço que a gente vai
estabelecer aqui é de R$ 350. Eu entendo que para muitas pessoas R$ 350 é muito, né? Na minha condição de médico de família, eu conheço pessoas que não têm dinheiro para comer, né? Não tem dinheiro para as coisas mais básicas, né? Que falta muita coisa. E eu entendo que na realidade do Brasil que a gente vive, esse Brasil tão desigual, R$ 350 pode ser muito dinheiro. Mas, de novo, é um dinheiro que você está investindo, né, na sua saúde, é um dinheiro que você está usando para se cuidar. E para chegar em vocês, não sei se vocês sabem, né? Os anúncios que chegam do Instagram, do Facebook, eles são cobrados, né? Essas plataformas cobram. Então, de certa forma, esse dinheiro vai ajudar também outras pessoas, né? Vai segurar esse ecossistema funcionando, né? Até a minha condição mesmo de estar ajudando as pessoas depende, né? O meu tempo também vale dinheiro, né? Então, eu acho que tem vários significados esse investimento de R$ 350. Tem outra coisa também, que quando a gente se compromete materialmente com alguma coisa, a gente vira já mais pro outro lado, sabe? Quando vier a dúvida, poxa, será que eu vou acender esse cigarro agora? Os R$ 350 te seguram, te ajudam também. E aí, bom, essa era a oferta que eu tinha para te fazer. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês o link, caso vocês queiram participar do Livre da Nicotina. A gente vai ter essas inscrições abertas até segunda, 3 da tarde. E segunda-feira mesmo a gente já começa o programa. São 10 dias. E eu espero, sinceramente, que essa atividade de hoje tenha sido importante para você nessa sua jornada de ter uma outra vida. Mesmo que você opte por não aderir, claro, ao programa Livre da Nicotina, é isso, às vezes não é o seu momento, às vezes você não tem o dinheiro, às vezes, enfim, né, contingências da vida. Mas espero que tenha tido significado isso. Conseguir olhar o cigarro pelo que ele realmente é.